Olá, meus queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa e pura paz esteja na sua vida. Eu quero compartilhar uma mensagem e peço a sua gentileza, se você gostar, compartilhe essa mensagem. Quero falar da pessoa preciosa e pura, o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1 nos diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Antes do Senhor Jesus Cristo vir a este mundo, o mundo estava em trevas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo nasceu, cresceu no meio do povo judeu, não foi muito bem-vindo. Muitos odiaram, perseguiram e o crucificaram. Mas tudo isso estava no plano de Deus, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Tudo que o Senhor Jesus Cristo padeceu nesta terra já estava predito nas Escrituras Sagradas, que ele haveria de vir e padecer muito, para resgatar seres humanos. Por isso é que já está escrito lá: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o mais precioso presente que Deus mandou a este mundo. Deus mandou este presente a este mundo com promessas, para que todo aquele que nele acredite não venha a perecer, mas que tenha vida eterna. Porque fora da vida eterna tem perecimento eterno. Jesus Cristo veio trazendo graça e salvação a todos os que a ele confessarem como único e suficiente Salvador da sua vida. Antes dele ir para a glória, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Existem duas coisas: salvação e condenação. Salvação é para aqueles que acreditam, para os que acreditaram, para os que acreditam na pregação da palavra de Deus. Perdição é para aqueles que não acreditam, que rejeitam a pregação e o convite da palavra de Deus, porque o precioso convite de Deus para o ser humano veio a este mundo, e o convite de Deus é Jesus Cristo. Jesus chegou a dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entre Jesus e o ser humano, aliás, entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo é a ponte. Jesus chegou a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Por isso é que se faz necessário a pregação da palavra de Deus. O único que pode salvar o ser humano do horror do pecado, o único que pode salvar o ser humano da sentença de morte e do inferno, é Jesus Cristo.
O que o ser humano precisa fazer é simplesmente ouvir a sua palavra e depositar a fé e a confiança nele pela sua palavra. Porque já está escrito na profecia de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente posso dizer, eu dei crédito à pregação da palavra de Deus. Não sou perfeito, mas dei crédito à pregação da palavra de Deus. E para aqueles que deram crédito à palavra de Deus, está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estamos vendo que o mundo está se afunilando. Os juízos de Deus está para se aplacar de maneira terrível sobre a face da terra. Não tem como esconder, não tem como fugir. A realidade está diante dos nossos olhos. A grande salvação é Jesus Cristo. O livro de Romanos, capítulo 8, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A opressão do pecado é a dor, o desespero, e está para se aplacar no mundo todo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, continue firme na presença de Deus. Você que ainda não é cristão, não aceitou a Jesus ainda, faça isso quanto antes. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de nos voltarmos para Deus, aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque estamos presenciando o que está acontecendo no mundo. Na nossa nação, boa parte dos brasileiros ficaram frustrados, tristes, abatidos com as coisas que aconteceram na política nacional da nossa nação. Mas a nossa esperança é Jesus Cristo. Independente de política, independente de qualquer coisa, temos de ter a nossa vida pautada na palavra de Deus. Olha o que diz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A coisa mais importante que devemos fazer enquanto vivemos neste mundo é crer e aceitar as verdades da palavra de Deus na nossa vida. Compartilhe esta palavra. Que a graça e a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe ricamente.